Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A começar esta manhã, venho, por intermédio da Tua Palavra, trazer uma pequena reflexão para que todo aquele que passar e poder assistir, olhar, ver, saber que o nosso Deus ele é único e sobre o nome de Cristo Jesus nós recebemos a nossa vitória. Há muitos temos vivido, muitos têm vivido enganado, pedindo a quem não pode lhe conceder a sua bênção. A Bíblia vai nos trazer aqui o relato, vou estar partilhando vocês, uma palavra do Senhor que está no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, o seu versículo é o de número... capítulo de número 2, versículo de número... Vamos estar lendo do versículo número 2. Pelos reis e todas as eminências, para que tenhamos vida quieta e sossegada e toda piedade. Por isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todo homem se salve e venham ao conhecimento da verdade, porque só há um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Graça e paz. Aqui já nós encontramos aqui no versículo de número 5, que só há um Deus e só um mediador entre Deus e o homem. De acordo com a nossa Bíblia Sagrada, era necessário algumas coisas, parâmetros, para que nós pudéssemos, então, termos as nossas orações chegada até Deus. De acordo com o princípio do Evangelho, já nos primeiros livros da Bíblia, Deus vai instituir um tabernáculo. E neste tabernáculo havia um átrio e um pátio, e as pias, e o altar do sacrifício, na qual era dado um cordeiro que era sacrificado, para encobertar o meu pecado. E era necessário um sacerdote e o sumo sacerdote para que o meu perdão chegasse a Deus. Só que poucos sabem é que, passando as primeiras cortinas, adentrando no templo, o lugar santo a qual era colocado ali o incensário, simbolizava Jesus Cristo já para mim, para você, E esse sacerdote era necessário para que levasse então ali, fizesse o sacrifício e esse sacrifício chegasse ali até o Senhor. Mas de acordo com a Bíblia Sagrada, Jesus ele vai se entregar por mim e por você. No livro de carta de Paulo, agora a Timóteo, ele vai dizer, vai estar escrito aqui, que só há um Deus, a qual nós cremos. Creio que eu e você creiamos nesse Deus, por isso estamos aqui hoje. Só há um mediador entre Deus e o homem, vai dizer que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Já na carta de Paulo aos Filipenses, vai estar prescrito que Jesus é o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra. Já no livro de Deuteronômio vai dizer que nós não podemos fazer para nós imagem de escultura, para que diante dela venhamos nos encurvar. Mas nos últimos tempos, eu creio que a partir do Constantino, que vai introduzir uma adoração meia mista dentro da igreja, vai voltar agora a poder ter adoração a Deus, os cristãos vão parar de ser um pouco perseguidos, e ali ele vai fazer um misto e vai trazer as imagens, para dentro do templo. E a partir daí, muitas pessoas ficaram confundidas de lá para cá, porque até nos dias de hoje nós vemos pessoas adorando aí algumas imagens, fazendo para si imagens de escultura, dobrando seus joelhos diante dela, na qual o próprio Jesus Cristo já disse que não poderíamos fazer e nem diante delas nos prostrar, para o adorarmos. Se nós atentarmos agora para a carta de Paulo a Timóteo,
no seu capítulo de número 2, no seu versículo de número 5, vai dizer que só há um Deus, Deus que estás no céu, né? E só há um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Então, por que nos últimos tempos temos visto pessoas fazendo promessa a diversas imagens de escultura, achando, né, que estão sendo ali, muitas das vezes, até ouvido, né, e seus pedidos atendidos por ela? Porque também, já dentro da nossa Bíblia Sagrada, dentro do livro de Lamentações, capítulo de número 3, no seu versículo de número 22, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, muitas das vezes Deus atenta pela misericórdia, a bênção chega à sua vida, mas não quer dizer que foi uma imagem que te concedeu. Não quer dizer que foi uma escultura que te concedeu. A Bíblia também ela vai ser bem expressa nos dizer que Jesus Cristo foi o único que tomou a ascensão ao céu e assentou à destra de Deus. O que eu aprendo com isso? Se Jesus Cristo é o único que está assentado à destra de Deus, ao lado do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, como que eu posso clamar, pedir uma imagem de uma pessoa que noutro tempo viveu juntamente conosco para interceder por mim? Quando a Bíblia, a própria Bíblia, ela já vai me dizer que só há um intercessor. E esse intercessor é Jesus, porque ele vai vencer a morte no madeiro, ele vai vencer a morte de cruz, ele vai ao ser da terra e logo após vai tomar a ascensão ao céu e vai assentar à destra de Deus. E agora, né, aquele sacrifício que outrora o sumo sacerdote ele apresentava ali no lugar santíssimo, né? Agora não é necessário mais, porque o nosso sumo sacerdote, ele passou a ser Jesus Cristo, está assentado à destra do Pai. Ao ponto de nós atentarmos um pouco mais a Bíblia e vermos que quando Jesus Cristo dá o brado de glória na cruz do Calvário, né? O véu do templo ele se rasga de alto a baixo, a qual não tem mais divisão entre o homem a chegar até ao Senhor em meio ao seu clamor, em meio à sua adoração. Ei, meu irmão, por que nós paramos tempo, perdemos nosso tempo, olhando, tentando nos inclinar a algumas coisas, alguns artefatos, alguns amuletos que não vão nos conceder uma bênção, que não vão nos conceder, né, a nossa vitória? Eu acredito, meu irmão, que é fácil eu me dobrar de meus joelhos diante de um santo, na qual ele não vai requerer de mim uma mudança de vida. É fácil eu fazer para mim uma imagem de Santo Antônio, de Aparecida, de São Joaquim, de São Petersburgo e me dobrar diante dela, porque eu me dobrando diante dela não vou precisar ter uma mudança de vida na qual a Bíblia Sagrada ela vai me pedir para que eu venha moldar os meus passos. A Bíblia vai ser prescrita em Jesus Cristo que nós recebemos sim a vitória, nós recebemos sim a bênção, nós recebemos sim o livramento, nós recebemos as maravilhas de Deus, mas é necessário que aqueles que querem vir após Cristo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e siga Ele, né? Aí é a hora que as pessoas elas correm para o outro lado porque dói na carne ter que renunciar à sua própria vontade. Dói na carne renunciar a este mundo, né? A qual tem muitas coisas que a vista do homem, a vista da mulher, ela vai atrair ele para essas tais coisas. É agradável aos olhos. A ponto de eu também voltar aqui, o Espírito Santo de Deus revela o meu coração nesse momento. Asaf um dia, já dentro do templo, ele vai olhar para fora, Salmo de número 73, a ponto dele começar a contemplar a prosperidade que o mundo dava aos ímpios, e ele vai almejar voltar de um lugar onde que ele já tinha recebido uma vitória em meio à sua velhice, porque não era qualquer um que recebia aquela vitória, aquela dádiva. E ele vai almejar, porque as coisas do mundo elas são agradáveis. Aí eu volto lá naquele ponto, né, a qual eu estava falando com você sobre a intercessão. Quando nós voltamos a nossa vida para Deus, entendemos que Jesus Cristo é o nosso mediador, é o único mediador. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo de número
2, versículo de número 8, está prescrito desta maneira: e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou ao mais alto, a mais alta posição, e deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes. Preste bem atenção aqui eu te pego também. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Preste bem atenção, ao nome de Jesus Cristo. Se a Bíblia quisesse que eu e você nos prostrasse diante de uma imagem, meu irmão, ela estava prescrita bem aqui, a imagem de Jesus Cristo, porque naquele tempo já era comum fazer imagem de escultura. Naquele tempo já era comum os povos pagãos, eles fazerem imagens, né, das suas divindades para adorar. O povo que reconheceu Cristo, ele vai saber que Cristo era o Messias que havia de vir. Cristo era o Deus encarnado, a qual haveria de vir para livrar o povo da escravidão. E agora a mesma Bíblia ela vai dizer que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, né? Todos os joelhos no céu, na terra e até debaixo da terra é o nome. Aí a Bíblia vai falar que Deus deu poder, autonomia e autoridade a esse nome, exaltou acima de todos os nomes. Você não vai ver em hipótese nenhuma dentro da Bíblia Sagrada dizendo, meus amados irmãos, que a imagem de alguma figura religiosa vai poder te dar algo que você está esperando para a sua vida. Ei, meu irmão, só que a Bíblia vai dizer que no livro de Deuteronômio, no Salmo 115, de número 4, que nós vamos tornar semelhante às imagens a qual muitos têm adorado nos últimos dias, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheiram, tem pernas, mas não andam. Como pode, meu irmão, uma imagem dessa interceder por mim, por você? Se o único que está sentado ao lado de Deus, que ortoga a bênção, e o único que tomou a ascensão ao céu foi Jesus. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu tenho certeza que Deus tem um propósito novo na sua vida. Talvez você seja católico, talvez você seja espírita, talvez você está perdido aí buscando, né, uma religião, um Senhor para você servir. Sirva a Deus, mas obedeça a sua palavra. E na tua palavra vai falar para nós não inclinarmos para tais coisas. Porque nós queremos viver enganados nos últimos dias, meus irmãos. Por que nós estamos querendo, muitas das vezes, nos enganar com coisas passageiras? Porque é mais fácil nos enganarmos do que nós ouvirmos uma verdade, a qual nossas vidas vai ter que ter uma mudança. E mudar é difícil. Às vezes nós queremos ver uma mudança na vida do nosso irmão, às vezes nós queremos ver uma mudança na vida do nosso parente, às vezes nós queremos ver uma mudança na vida do nosso vizinho, às vezes nós queremos ver uma mudança na vida daqueles que passam à nossa volta, mas muitas das vezes nós não queremos mudar a nós mesmos, porque mudar a nós mesmos dói na nossa carne. Porque mudar a nós mesmos, dói no interior, mas só essa mudança que vai fazer com que eu e você encontramos com Jesus. É só esta mudança que nós vamos fazer na nossa vida, arrancando todo o fermento velho, arrancando tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos dando um passo para Jesus Cristo, é que vai fazer nós sentirmos a presença dele sobre a nossa vida. Vamos voltando lá na palavra. Aí diz no versículo de número 4 de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Ou seja, só há Jesus. O próprio Cristo ele vai dizer, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus Cristo vai dizer para mim e para você, eu sou o caminho. Isso quer dizer para mim e para você que fora de Jesus Cristo não tem outro caminho, não tem outra intercessão. Nada vai conseguir levar você ao Pai.
A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a verdade. Fora de Jesus Cristo, na sua vida, não há verdade, meu irmão. Tudo que o mundo apresenta para mim e para você é ilusão, é passageiro. E vai passar um dia. A Bíblia vai dizer que pode passar céus e terras, mas a palavra de Deus não vai passar na nossa vida. Essa sim não passa. Ou seja, o mundo está te apresentando uma verdade que está transcorrendo da que Jesus Cristo, que está te ensinando a Bíblia Sagrada de que Jesus Cristo apregou, fuja dela, porque Jesus Cristo é a verdade, e é só Ele que é a verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo vai expressar que Ele também é a vida. Tem muita gente tentando ganhar a vida fora de Jesus Cristo, ô ilusão. Tem muita gente tentando discorrer para tudo quanto é lado, achando que estão ganhando a vida. Quando a Bíblia vai dizer que aquele que ganhar a sua vida sem mim, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. Ou seja, se você quer ganhar a vida hoje, meus amigos, meu irmão, Jesus Cristo é a vida. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus há engano, há mentira, há ilusão, há dor no nosso coração. Mas Jesus Cristo é a vida. E Ele tem vida para te dar. Ainda que cesse nessa terra, Ele tem a vida eterna. Ainda que nossos olhos se fecham aqui, Ele tem o melhor preparado para mim e para você. Esqueçamos de correr para outro lado. Corramos para Jesus nesta manhã, corramos para os teus braços e entendamos, de uma vez por toda, só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e o homem. A graça e a paz do Senhor Jesus tome o seu coração nesta manhã. Amém?